Cara, é engraçado, né? Essa mídia esportiva que a gente tem no Brasil. Co- eu tô tentando entender, né? Um cara, né, como o Neymar, que praticamente não jogou a Copa, tá? Dos que entraram, olha só, dos que entraram pra jogar, foi o que jogou menos tempo, provavelmente. Dos que entraram. Eu sei que teve gente que não entrou, que não jogou. Mas dos que entraram, foi o que teve menos tempo em campo. Na Copa inteira, nesses primeiros jogos aí que o Brasil participou, né? Foi o que teve menos jogos, foi o que teve menos tempo em campo. Quando o Neymar entra no primeiro jogo, ali contra. Eu não vou me recordar agora quem foi, que eu. Suécia, se eu não me engano. Escócia, né? Quando o Neymar entra nesse jogo, o Neymar, ele em pouco tempo, ele cria oportunidades que grandes nomes da Copa não haviam criado em tão pouco tempo. Neymar ele entra e muda o ambiente do jogo, né? Cria algumas oportunidades ali, chama o jogo, chama a responsabilidade, né? E no jogo seguinte, que é contra o Japão, ele não entra. Eu acho que de repente foi preservado. Eu acho que talvez não fosse um jogo pro Neymar na visão do técnico. Tudo bem, o Brasil se classificou, tudo certo. Aí agora no jogo contra a Noruega, o Neymar ele de repente poderia, né, ter entrado no início do jogo, né, para tentar fazer ali algo diferente, né? E aí vem o meu questionamento. A gente tem Rames Rodrigues, que tem basicamente a mesma idade do Neymar, sendo um pouco mais velho, ou um pouco mais novo, não sei, que foi titular a Copa toda. A Copa toda sendo titular. Foi eliminado ontem, mas a Copa toda sendo titular. Sempre jogou ali o primeiro tempo inteiro, às vezes até um pouco do segundo. E sempre é substituído ali pelo Quinteiro, né? Que é um jogador que tem mais ou menos as mesmas características dele. Mas é um jogador que nunca jogou bem em clube. Acho que o último clube que ele jogou bem foi o Real Madrid, né? Veio aqui para pro São Paulo aqui do Brasil, que é meu time, e não jogou bem. Foi para um time do México, se eu não me engano, também não jogou bem. É um jogador que nitidamente só joga bem na seleção e é titular da seleção. É um jogador que não corre, que não volta para marcar, mas é um jogador que está ali, é titular absoluto. Por quê? Porque é um jogador diferente. É um jogador que pega a bola, toca, faz uma jogada diferente, finaliza de fora da área, finaliza dentro da área. Mas é um jogador que nunca jogou bem em time, mas é um jogador que tá ali titular o tempo todo, né? E é trocado ali sempre no segundo tempo. O Messi é um cara que hoje não tem mais a mesma performance que ele tinha alguns anos atrás, mas o Messi é uma categoria, né, intocável ali, porque é um cara muito diferente. A gente entende isso. Cristiano Ronaldo é um cara que volta para marcar ali do meio do campo pro início, mas é um jogador que fica mais parado no meio da área, porque é um centroavante ali, né? Isso a gente entende. Então, titular absoluto. Ninguém questiona, é um jogador até mais velho que o Neymar. A gente tem o Modric, que também saiu da Copa, que a gente nem escuta falar do Modric, mas é um cara que é bem mais velho que o Neymar e é titular absoluto. Às vezes é trocado também no segundo tempo. Aí no Brasil, o Neymar ele tem que pegar banco pro Paquetá, o Neymar tem que pegar banco pro Gabriel Cunha, pro Alisson, pro Ancelotti, ele tem que pegar banco pra todo mundo. Porque no Brasil o Neymar não serve. O Neymar não serve no Brasil. Agora o Modric, que é mais velho que o Neymar, serve pra Croácia. O Rames Rodrigues serve pra Colômbia. O Messi serve pra Argentina. O Cristiano Ronaldo serve pra Portugal. E se a gente for buscar outros nomes aqui, a gente vai encontrar jogadores nesse mesmo nível, né? Que são titulares na sua seleção, que volta e meia são trocados no segundo tempo. O Cristiano Ronaldo foi trocado no segundo tempo, alguns jogos atrás. O que não é trocado é o Messi, porque é um cara que não tem como comparar, na minha opinião, né? Mas o Neymar no Brasil não. O Neymar no Brasil a gente viu briga para levar ele para a Copa. E é difícil de entender isso, cara. Por quê? Porque, aí voltando pro meu raciocínio inicial, o Neymar é um cara que jogou pouquíssimo, né? Jogou pouquíssimo nos jogos que ele entrou. E quando entrou,
Quando entrou, puxou a responsabilidade, chamou a responsabilidade. Como eu falei, nesse último jogo que o Brasil foi eliminado, talvez ele poderia ter entrado no início, né? Para ser trocado no segundo tempo, como eu falei, desses exemplos desses jogadores que são mesmo prateleira ali do Neymar, né? Poxa, bota o cara para jogar no primeiro tempo. O cara não jogou bem, troca, não tem problema, mas coloca o cara para jogar. Agora, colocar o cara para jogar no segundo tempo, né? Com o Brasil apático em campo. Tava 0-0, eu sei. Mas o Brasil tava apático, vendo a Noruega brincar na sua zaga, no seu campo de defesa. A Noruega não tava nem atacando, a Noruega tava tocando bola, um para outro ali no campo de defesa, cara. No campo de defesa. Aí o Vinícius Júnior, quando o Endrick entra, coloca o Endrick na cara do gol. O Endrick erra o gol. Eu acho que não tem que julgar o menino não, o menino é novo, primeira Copa do cara. Aí a gente tem um pênalti no primeiro tempo, que eu não sou fã do Vinícius Júnior, tá? Só pra deixar claro. Mas a gente tem o Vinícius Júnior como um cara que se destacou bastante na Copa. Cara, eu falei assim, cara, eu não gosto desse cara, mas o cara tá sinistro nessa Copa. O cara tá jogando muito bem nessa Copa. Que bom. Olha que massa. Comecei a ter uma outra perspectiva do Vinícius Júnior, né? Porque é um cara que até então nunca tinha mostrado muita coisa com a seleção. Só que dessa vez ele veio junto. Veio junto, né? E eu pensei, cara, o cara tá jogando bem. Aí tem um pênalti pra seleção no primeiro tempo. E eu vejo o Vinícius Júnior com a bola. Eu falei, cara, ó, vamos lá. Já comecei meu domingo bem, né? Tava finalizando o domingo, na verdade, né? Aí o Vinícius Júnior vai lá e passa a bola pro Bruno Guimarães. Não assume responsabilidade. E eu não tô vendo ninguém da mídia falar do Vinícius Júnior. Ninguém da mídia. Ah, o Endrick errou o pênalti, mas o Endrick é a primeira Copa do Endrick, cara. A gente precisa entender isso também, né? Foi ruim, foi muito ruim ele ter errado aquele gol. Foi horrível, que poderia ter mudado todo o cenário. Mas não tem que criticar o Endrick. Na verdade, eu acho que não tinha que criticar ninguém, cara. Foi eliminado, vamos ver o que a gente errou para a próxima Copa. Mas já que estão criticando somente uma pessoa, que vocês sabem quem são, a gente teria que puxar outras pessoas que são responsáveis também, né? E pra mim, o Vinícius Júnior não ter pego a bola, né, pra bater aquele primeiro pênalti é muito grave, cara. É muito grave. Aí depois veio a história, que foi o Ancelotti que definiu que era o Bruno que bateria, mas não existe isso, cara. Pra quem joga bola de várzea, de rua, sabe que isso não existe, cara. É o cara que é protagonista, que tem que pegar a bola e bater o pênalti. Se ele errar, ele vai assumir a responsabilidade, ele vai assumir o peso. Mas ele tem que assumir essa responsabilidade. Ele tem que assumir essa responsabilidade. E eu não tô vendo ninguém falar do Vinícius Júnior. Não tô. Agora o Neymar, que entrou no segundo tempo, que criou uma oportunidade ali, né? Que ele entra ali pela lateral esquerda, se eu não me engano, na área. Aí ele corta para a direita, depois ele corta para a esquerda, depois ele tenta dar mais um corte para entrar, para chutar, né? E eu acho que ele errou nisso aí também. Eu acho que ele poderia ter chutado para a esquerda, né? Tava ali, eu acho que o ângulo dele não sei se estava muito bom, mas ele poderia ter finalizado, mas não finalizou. Então ele errou. Mas aí a gente assume o erro e vai para frente, né? Porque aí a gente tentou fazer alguma coisa. Agora, quando a gente não tenta, como o Vinícius Júnior não tentou, ele não tentou bater o pênalti, cara. Ele deveria ter pego aquela bola e ter falado, ó, eu sou o cara da Copa hoje. Eu tenho 5 gols na Copa, 4 gols na Copa. E eu vou pegar e vou fazer esse gol. Vou fazer e vou botar a minha seleção na frente. Você acha que o goleiro não ia falar assim, caraca, é o Vinícius Júnior que vai bater o pênalti? Você acha que não existe essa pressão de um lado pro outro? Existe, cara. E o Vinícius Júnior não tá sendo cobrado por não ter assumido essa responsabilidade. Ah, mas o Ancelotti definiu. Dane-se, cara. Desculpa falar, mas dane-se. Você resolve isso no vestiário depois. Você resolve isso no vestiário. Você é o protagonista. Você tem que pegar o pênalti e bater. Agora o Neymar não. O Neymar, ele entrou. Criou essa primeira oportunidade que eu falei, que ele poderia ter finalizado, né? Tava na área quando o senhor Casemiro, ao invés de cruzar, né, para quem tá entrando ali bater, quis finalizar também, porque ele não tentou cruzar, galera, ele tentou finalizar. Essa é a verdade. Ele tentou finalizar né, pro gol ali, ao invés de fazer aquele cruzamento para quem tá chegando bater, ele tentou chutar.
Eu não tô vendo, né, essa crítica. Tem bastante crítica em cima do Casemiro, mas, né, o Neymar teve essa outra oportunidade, mas não foi passada a bola para ele, né? E quando a gente tem um outro pênalti que o Casemiro sofre na área, o Neymar, ele pega a bola, ele assume a responsabilidade, que era algo que o senhor seu Vinícius Júnior deveria ter feito. Ele pega a bola, vai bater o pênalti, o goleiro desafia ele, né? Que é uma coisa normal de jogo, é normal de jogo, e todo mundo que está criticando sabe que isso é normal. E é isso que me espanta. É muito conveniente criticar o Neymar quando todos sabem que isso é completamente normal. O goleiro falar com o jogador, tentar desestabilizar o jogador, ou o jogador tentar desestabilizar o goleiro, isso é completamente normal em qualquer lugar do planeta, cara. Eu jogando bola aqui na quadra eu faço isso. Eu faço isso. Aí eu tô vendo as pessoas criticarem o Neymar por ele ter debatido com o goleiro. Coisa que é completamente normal, cara. Olha como a mídia é. Ela manipula quem se permite ser manipulado. Aí o Neymar vai lá, pega a bola, assume a responsabilidade. Quando ele pegou aqui a bola pra chutar o pênalti, eu falei pra minha esposa, olha, amor, agora eu não vou nem olhar, mas você vai ver como é que ele vai bater o pênalti. Porque foi o cara que puxou a responsabilidade. Se ele erra o pênalti também, cara, ele vai assumir ali as críticas, porque quem se propõe a fazer algo tem que estar disposto a sofrer as críticas, né? Então, se ele tivesse errado, ele ia ter que sofrer as críticas também. Mas ele não errou. Ele foi lá, desafiou o goleiro desafiou ele trocou farpas com o goleiro, coisa de jogo. Foi lá, fez o gol, e as pessoas estão criticando ele por ele ter feito isso, por ele ter feito o gol. Olha que coisa ridícula, cara. Aí me explica, o cara pega a bola, faz o gol, chama a responsabilidade e está sendo criticado. Ele foi lá, não tava a seleção brasileira inteira vendo a Noruega tocar a bola no seu campo de defesa. Ele foi lá, foi pra cima, empurrou, levou cartão, e ele está sendo criticado por isso. Onde todos os outros jogadores estavam apenas olhando pra Noruega tocar a bola, cara. Olha que coisa ridícula. Aí o cara vai lá, chama a responsabilidade, mesmo fora de rotação, fora de ritmo ali, nitidamente, isso a gente não pode também ser hipócrita de negar, né? Mas é um cara diferente, que nem todos os outros que eu falei no início do vídeo, que mesmo com idades avançadas, né, pro futebol, mesmo sem muitas das vezes jogar bem no clube, são convocados e são titulares oficiais ali, né? Sem questionamento nenhum de nenhuma parte do mundo. Agora no Brasil não, no Brasil tem questionamento. E muitos desses questionamentos a gente sabe por quê. A gente sabe por que estão questionando, por que metem o pau, por que julgam, que criticam tanto. Ah, mas ele não tem que ser criticado? Tem que ser criticado, mas com justiça. Não dá pra gente criticar um cara que não jogou a Copa. Essa é a grande verdade. Um cara jogou muito pouco a Copa do Mundo, cara, pra ser criticado como ele tá sendo criticado. Se ele tivesse jogado bastante tempo, tivesse errado muita coisa, se ele tivesse se eximido da responsabilidade em algum momento, ele teria que ser criticado até mais do que ele está sendo criticado agora. Mas não aconteceu, o cara não jogou a Copa. O cara ficou no banco de reserva roendo unha, essa é a verdade. E um cara como ele não pode ficar no banco de reserva vários jogos, né? Como se fosse algo descartável, e não é, cara. Aí entra no que eu falei no início do vídeo. Quantos desses que eu citei das outras seleções, né, que são titulares oficiais, e o Neymar não pode ser da nossa seleção brasileira, que não é mais aquela seleção brasileira de anos atrás, que era recheada de craque. Hoje na seleção brasileira a gente não tem craque, o único craque que a gente tem é o Neymar, essa é a verdade. O único que pode chegar próximo no Neymar, que eu acho que não vai passar ainda, é o Estevão. Pode ser que ele passe também, não sei. Mas é o único cara que se aproxima da habilidade, né? Da palavra craque, né? Que a gente define o Neymar, de gênio, né? O Estevão pode chegar lá, é um cara diferente, né? Infelizmente se machucou, mas a gente não tem outro, cara. O Vinícius Júnior não é esse cara. O Rafinha não é esse cara. Desculpa decepcionar vocês, mas não é esse cara. E para finalizar o vídeo é isso. Eu não tô vendo as críticas em cima do Vinícius Júnior, que não é a primeira Copa, que tem que ser criticado sim, que tem que assumir responsabilidade na seleção sim. Ah, mas tem que meter o pau. Tem que meter o pau sim, por quê?
Por quê? Porque é um cara que era para ter assumido a responsabilidade há muito tempo. Ele jogou bem a Copa, jogou muito bem, me surpreendeu. Porque até então ele não tinha tido momentos positivos com a seleção brasileira. Essa Copa ele mostrou que ele tem futebol para estar ali, né? Mas falta assumir responsabilidades, cara. E quando entra um jogador, né, e assume a responsabilidade, ele é criticado. Olha que coisa maluca, cara. Olha que coisa sem noção. Então é basicamente isso que eu queria deixar aqui como opinião. Eu sei que eu não sou comentarista, não sou ex-jogador, não sou nada. Mas, cara, eu vendo tanta coisa, a gente fica assim, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque as pessoas não estão falando do Vinícius Júnior que errou em não ter assumido a responsabilidade. Ninguém tá falando da zaga que sentou para tomar um café com o Haaland enquanto o Haaland se preparava para fazer o segundo gol. Porque foi isso que aconteceu. O Haaland, ele pegou a bola, ele sentou, ele pediu um café, ele pediu uma Coca-Cola, ele deu um mortal, ele deitou, ele foi para um lado, ele foi para o outro, ele foi para frente, ele foi para trás para fazer o segundo gol. E a zaga tava olhando. Pega os vídeos para vocês verem. E não tô vendo ninguém questionando a zaga, que também é uma zaga macaca véia, né? Uma zaga carimbada, né? Não tô vendo ninguém julgar a zaga, né? Por que será? Eu não tô vendo ninguém julgar o Vinícius Júnior por não ter assumido a responsabilidade. Por que será? Hein? Agora o Neymar não. O Neymar jogou pouquíssimo tempo. E é o cara que tá levando, sabe, a culpa. A culpa da Copa é o Neymar. Você pode abrir aí as manchetes. Estão falando do Neymar. Do que ele discutiu com o goleiro, que é uma coisa normal. Quem joga bola e quem não joga sabe que isso é normal. Estão falando do choro do Neymar, que o Neymar não era para ter chorado. O que me espanta são os jogadores não terem chorado por estarem sendo eliminados da Copa. Essa é a verdade. Os jogadores estarem apáticos ali, ó, tipo, sabe? Aquela cara assim, tipo de tristeza, nitidamente. Mas parece que não tava sentindo mais do que tristeza, não. Tipo assim, poxa, acabou. O Neymar tava chorando, cara. O Cristiano Ronaldo chorou. Entendeu? O Modric chorou. O Messi chorou ontem, mesmo não sendo Neymar, chorou. Mas o Neymar não pode chorar. Porque o Neymar não pode chorar. Ele tem que sorrir. Ele está sendo eliminado, ele tem que sair sorrindo. Ele está sendo eliminado da Copa, ele tem que abraçar os caras. Ele não pode entrar duro nos caras. Ele está sendo eliminado da Copa, ele tem que escutar o goleiro desafiar ele ficar calado, porque é o Neymar. Então tem muita coisa na mídia, e vocês que estão ouvindo isso sabem que cara, não dá pra entender. São coisas assim que a gente fala, cara, o pessoal fala isso porque dá audiência, porque não tem cabimento nenhum, não tem cabimento. Então assim, esse desabafo aqui, não é um desabafo porque, cara, isso afeta a nossa vida de certa forma, porque a gente cria expectativas na seleção, né? A gente se prepara para ver um jogo, a gente, né, cria aquela expectativa depois de vários anos. Mas minha vida tá normal, cara, né? A vida dos jogadores agora também normalizou, porque eles estão na casa chique deles, estão com as famílias milionárias deles, né? Cada um no seu canto. Mas aí fica essa reflexão. Por que tiram para criticar apenas uma pessoa, né? E uma pessoa que pode ser criticada, porque não é uma pessoa que é isenta de críticas, mas se for para criticar, que critique com coesão, sabe? Que critique com sabedoria, que critique com maturidade, que critique com honra, sabe? Que critique com honestidade. E o que não se vê é honestidade nessa mídia, né? Então, assim, é para criticar a seleção pela eliminação? Critiquem o Vinícius Júnior, que não é a primeira Copa, que não assumiu responsabilidade, não assumiu responsabilidade até hoje na Copa, nas Copas que jogou, não assumiu responsabilidade com a camisa amarela, verde e amarela da seleção, não assumiu, né? Não é a primeira Copa. O seu Rafinha também não é a primeira Copa, não assume responsabilidades. E o único cara que assumiu responsabilidade até então é o cara que está sendo criticado. Então, de certa forma, ele está assumindo a responsabilidade para ser criticado, né? Mas os outros deveriam ter assumido essa responsabilidade também, tá? Então, não julgue um cara por ter entrado e ter tentado fazer alguma coisa, de não ter aceitado aquilo que estava acontecendo. Eu ia ficar louco, eu jogando bola aqui na rua, eu odeio morosidade, sabe? Gente sem alma, gente sem vontade, eu fico louco da vida, né? Então, assim, eu entendo completamente o Neymar, cara, de entrar e ver que a minha seleção está sendo eliminada, o meu país está sendo eliminado, e a seleção que está ganhando o jogo
ou que tá com o jogo nas mãos ali, que até então tava 0x0, tá tocando a bola pra um lado pro outro, pra frente e pra trás. Eu ia entrar com tudo também. Se eu tivesse que bater o pênalti, se eu fosse o cara que passa a minha responsabilidade, eu ia pegar e eu ia desafiar o goleiro que nem ele fez. E se eu fosse eliminado da Copa, eu ia chorar também, que nem ele chorou. Porque é o normal de pessoas que assumem a responsabilidade, né? Então, assim, a gente não vê ninguém batendo no Vinícius, ninguém batendo no Rafinha, ninguém batendo em ninguém. E só batem no Neymar, ninguém bate no Marquinhos, no outro zagueiro do Magalhães lá, né? O Bruno que bateu o pênalti, que é o Bruno Guimarães no caso, ele não é para ser também cobrado, porque ele assume a responsabilidade. Quem tem que ser cobrado é o Vinícius Júnior, por não ter assumido a responsabilidade, né? Por não ter. Então é isso que eu queria deixar aqui exposto, né? Eu sei que muita gente pensa que nem eu, muita gente. E esse vídeo é só para que você que tá vendo tanta besteira sendo falada na televisão, entenda, cara, que tudo que tá sendo falado é injusto, sabe? Eles pegam alguém para criticar porque vai gerar engajamento na televisão, na mídia, né? Mas não é justo, por quê? Porque o cara jogou pouco e quando jogou, puxou a responsabilidade, assumiu a responsabilidade. Não foi bem? Também não foi o melhor Neymar que a gente viu. Não foi. Mas chamou a responsabilidade, assumiu a responsabilidade. Talvez se ele tivesse entrado desde o início, poderia ter, né, construído uma última trajetória na Copa melhor do que ele construiu. Mas ele não entrou no início também, ele entrou em momentos específicos que, cara, difícil, né? E qualquer técnico brasileiro que tivesse passado pelo que o Ancelotti passou agora, né? De escalação, né? De não conseguir colocar uma alma no time, de não conseguir colocar um espírito de força, de garra no time, já teria sido demitido há tempos. Mas é um Ancelotti, né? É estrangeiro, é europeu, né? É europeu. Aí você vê o México dando a vida no campo. Você vê a Argentina dando a vida no campo. Você vê a Colômbia dando a vida no campo. Todos os jogos, Inglaterra e México foi surreal. A Colômbia e Portugal, né? Que foi um jogo que não era para pegar o primeiro do grupo, né? Foi surreal, o jogo com alma. O Brasil não jogou com alma. O único jogo que o Brasil jogou com alma foi o do Japão e nem foi lá isso tudo também. Nem foi lá isso tudo. Então a seleção brasileira precisa aprender com o mundo hoje, infelizmente. Antes o mundo precisava aprender com a gente. Hoje a gente precisa aprender com o mundo. É abaixar a cabecinha mesmo, ou abaixar a bola e aprender com o mundo. Essa é a grande verdade, porque não existe mais bobo no futebol. Não existe, né? Então é isso, galera. Deus abençoe e tamo junto.